Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Vou pedir aquela lenga-lenga de sempre para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro dos vídeos assim que eles forem sendo lançados, tá? Gente, peço desculpa se meu cérebro estiver lento hoje, mas é porque não só é Mercúrio retrógrado, né? Mas tá lento os trem aqui, gente. Eu tô trabalhando demais, né? E nos horários muito loucos. E eu geralmente procuro me dar ao luxo de ter fim de semana, mas raramente consigo. Mas tem vezes que eu tenho que fazer atendimento em fim de semana por questões de logística, de pessoas que não podem ser atendidas durante a semana, que eu abro exceções. Pessoas que realmente precisam muito e ultimamente tem sido muita gente no exterior. E aí meu fuso horário tá totalmente assim. E não só isso, né? Os meus nenéns não cooperam. Ontem foi um tribunal do crime aqui no meu quarto, então tava complicado. Eu tendo que lidar com oferendas, sacrifícios, presentes. Então tá uma loucura a minha cabeça, tá? Então é isso, então vamos lá. Inclusive tô toda estourada de estresse. Mas é porque eu comi coisa que me deu alergia também, gente. Aí eu fico toda empipocada. Aliás, eu não sei se... Isso aqui não é baba não, tá, gente? Eu não tô babando, não. Eu não sei se vocês já viram. Nossa, aqui também tá um pouquinho. Mas, aliás, eu recomendo muito vocês comprarem. São uns band-aidzinhos de uma marca, eu acho que chama Needs. São uns band-aidzinhos transparentes pra acne. Mas eu coloco eles, não é nem pra disfarçar, porque não dá pra disfarçar, né? Parece que eu tô babando mesmo. Mas porque eles são muito bons pra quando o negócio tá inflamado, sabe? Eles têm uma medicação, e tem vários tamanhos, né? Porque aqui tava grande, então eu coloquei o maiorzinho. Eles têm uma medicação dentro, é uma caixinha, gente, branca com escrito em verde, chama Needs, N-E-E-D-S, tá? E aí eu coloco justamente pra ajudar a tirar a inflamação, porque senão fica aquele negócio empolado, sabe? Dias e dias e dias doendo, inflamado, querendo sair pus. Muita informação, mas aqui né? Mas aqui é dicas, é tudo aqui. E aí você coloca em cima do negócio, né? E aí ele ajuda a secar na hora. E para de doer, sabe? A empolação. É muito bom, é muito bom. Então, assim, pra quem está procurando um negócio pra disfarçar a espinha, eu não sei se vai disfarçar, né? Ainda mais porque tem gente que passa maquiagem, enfim. E eu acho que nem eu falei, né? Não disfarça, ó. Parece até que fica um negócio, tá vendo? Brilhando, às vezes, não sei. Acho que chama até um pouquinho mais de atenção. Porém, contudo, todavia, ele é um negócio de medicamento. Então, ele ajuda a curar mais rápido. Então, fica aí a dica. Pra quem tiver um lugar que incomoda, sabe? E demora a sair. Enfim, eu recomendo, eu gosto muito. Ainda mais porque no meu caso, essas acnes, elas são muito que nem eu falei, né? Elas são muito de alergia de alguma coisa que me fez mal quando eu comi. Nesse caso foi pimenta do reino, gente. Eu tenho alergia à pimenta do reino, eu comi alguma coisa que tinha... Eu sei até o que foi, né? Porque eu saí com minhas amigas na segunda-feira, enfim. E no sanduíche tinha coisa com pimenta do reino. E aí eu tô a semana inteira empolando e expurgando pimenta do reino pelo corpo. Me deu enxaqueca, tontura, típicas coisas de pimenta do reino, problema digestivo. Tanto que aqui, tá vendo? Que nem eu falei, aqui ainda tem um pouquinho... Que foi uma das fases aqui, ó, tá vendo? Eu fico empolando, meu corpo tá bem empolado por causa de pimenta do reino. E aqui parece que foi uma das últimas que está vindo. Me deu aqui, enfim. E quando é essas empolações de acnes, empolações de alergia, elas demoram pra sair, elas ficam um negócio inflamado ali, sabe, um tempo. Então isso aqui ajuda a sair logo, sabe, a puxar. Por isso que eu descobri essa manha. Eu descobri essa manha quando eu morava nos Estados Unidos, que eu vendia lá. E eles começaram a vender isso no Brasil. Já tem uns anos. Maravilhoso. Então fica a dica, tá? Pra quem tem problema de acne em geral, né? Às vezes é acne hormonal. É muito bom, é rapidinho que funciona. Então, vamos lá. Gente, aliás, foi muito bom. Foi providencial ter acontecido isso. Nada acontece por acaso, né, gente? Ainda mais comigo. Senhora
efeitos físicos. Manifestação, efeitos físicos. Por quê? O vídeo dessa semana, e é por isso que mesmo com essa correria toda, tenho que gravar vídeo pra vocês. O vídeo dessa semana, gente, que me veio, tá me vindo canalizações muito fortes pra falar com vocês desde, não sei, desde algum dia. Eu já perdi noção de dia, noite, em cima e embaixo, né? Já perdi noção de tudo. Eu tô que nem o princípio hermético. Em cima, embaixo, dentro, fora, não sei mais nada. Mas eu já estou no Uno. Olha que desculpa maravilhosa pra leresice, né? É uma desculpa espiritual maravilhosa, olha que lindo, pra ser lelé. Mas, gente, e eu até peço desculpa se eu emocionar nesse vídeo, tá? Porque a mensagem é muito bonita e é muito forte. Por quê? Essa semana é a semana que a gente vai ter o portal siriano, tá? No dia 8 de agosto, que cai na sexta-feira. Inclusive tem coisas marcadas para o Jatobá esse dia, eu tô olhando aqui no calendário, tá? E aí, gente, gente, desculpa, tive que cortar porque eu achei que o Jatobá tava gritando em algum lugar, eu tive que ir atrás. Eu aproveitei e busquei pra vocês pra mostrar o negócio que eu falei. Já falei, eu não ganho nada com isso, não tô fazendo propaganda, mas é porque é muito bom, gente. É esse negocinho aqui, ó. Tá vendo? E aí, tá até escrito aqui, curativo hidrocoloide para acnes. Auxilia na cicatrização de acne e espinha, discreto e impermeável, absorve secreções, que é o que eu acho mais legal. Só que aqui tá escrito, permite uso de maquiagem. Então, se você quer passar maquiagem por cima, acho que rola, né? É porque eu não uso, então eu nunca testei. Aí, ó, gente, vem uma cartelinha que vem assim, ó. Tá vendo? Aí tem vários tamanhos, é porque eu já usei isso tudo. Aí tem vários tamanhos, ó, médio, pequeno e grande, eu usei um desse tamanho. E aí ele é aderente, aí você tira e cola, ele já cola na pele. É muito bom, gente. É muito bom, tá? Hashtag fica a dica. Acho que foi providencial eu ouvir vozes. É muito bom. Então, tá bom. Voltando. Voltando, tá? Como eu tava falando. Dia 8 a gente tem um portal siriano, né? E como eu falei, esse ano eu sinto que esse portal vai ser bem diferente. Já falei isso no vídeo passado, não vou ficar repetindo de portal siriano, apesar dessa semana ser o vídeo da semana do portal siriano. Mas o que me foi canalizado, gente, semana passada vocês viram que tinha muita presença de Anubis, né? Uma presença muito forte de Anubis. Ai, já tô ficando emocionada. Falei isso, peço desculpa se eu chorar nesse vídeo, gente, porque a energia é muito, muito, muito... muito forte que me veio, porque é uma mensagem muito bonita e, de novo, é o que eu trabalho, né? E eu tenho uma ligação muito forte com Anubis. Eu amo Anubis, eu tenho uma ligação muito forte com ele, eu trabalho muito com ele. E ele teve uma presença muito forte essa semana e ele tá muito forte aqui hoje de novo, mas demais, assim. Mas não só ele, né? A Morrigan tá muito forte. Tem muitos deuses, muitas forças, muitas entidades com quem eu trabalho que estão muito fortes aqui. Por quê, gente? A energia dessa semana, tá? E pra mim é desse portal. E que eu tô falando pra vocês, é uma energia de renascimento muito forte. Só que não é... E aí aquela coisa que eu falo da honestidade crua e nua com vocês, sabe? E que vocês precisam ter isso conscientes. Tem muita gente, aliás a maioria, né? Comunidade espiritual, holística, não sei o que lá. E aí me veio essa conversa franca com vocês, né? A respeito disso tudo. A gente, na verdade, o processo de cura, é isso que me veio falar com vocês, né? O processo de cura, essa jornada de cura,
pela qual a gente passou e está passando, porque essa foi uma muito forte, muito profunda, toda cura, ela na verdade é uma morte, uma ressurreição, tá? Uma cura bem feita, ela é uma morte, uma ressurreição. Por isso que tem a ver com Anubis. Anubis é essa passagem que eu contei pra vocês, né? Eu ainda tenho que fazer um vídeo sobre Anubis pra vocês, mas essa passagem, Anubis representa a virtude ou o vício. É esse eterno, que nem eu falei, né? Ele que te conduz para o tribunal de Ma'at, para você pesar o peso do seu coração com relação à pena de Ma'at, para fazer esse juízo de valores. Anubis tem a ver com esse julgar dos seus valores, né? Só que esse processo de julgar os seus valores, ele é eterno. Essa morte e renascimento, ela é eterna. Ela não é só na hora da morte literal, igual as pessoas tendem a interpretar o livro dos mortos. Não. Todas as vezes que você precisa passar por situações, sabe, que exigem de você uma postura de renovação, que vão tender ou a te realinhar ou a te fragmentar novamente, essa pesagem do seu coração na balança de Ma'at com a pena, para ver se você vai tender ao vício ou às virtudes do seu coração. Então Anubis é esse eterno condutor, você fica o tempo inteiro de mão dada com ele ali, é esse eterno condutor do submundo por causa disso. Então, quem tem essa tendência a sempre estar procurando se ouvir nessas renovações, tem muita essa conexão com Anubis, né? E é por isso que Anubis é um chacal, gente. Anubis, ele não tem medo, e tem muito a ver com o tema desse vídeo. O chacal, ele é um bicho que ele se alimenta de carniça, né? Então, assim, ele não tem medo do feio. Ele consegue ver potencial em algo que os outros animais não veem. Ele pega algo que está sendo deteriorado, desperdiçado, e ele consegue selecionar as partes que ainda dá para aproveitar para se nutrir, sabe? Então, assim, todo o processo de morte, ele não é, e renascimento, ele não é 100% uma perda. Ele é uma descamação de coisas que não te servem mais. E é aí que tá, sabe? Que a gente precisa ter uma conversa franca. Nessa comunidade que a gente vive, espiritual, e nesse acordar que a gente tá tendo. Como eu tava falando, todo o processo de cura, ele é extremamente dolorido. Inclusive, eu tendo a dizer que cura é um processo naturalmente violento, inclusive. A natureza é cheia de violência, se vocês pararem para pensar. A violência, de novo, faz parte da dualidade da vida. Para você se alimentar, você tem que... mesmo que você não seja onívoro, mesmo que você só seja vegano, sabe, que só coma verduras, você tem que arrancar alguma coisa do solo, você tem que matar aquela planta que estava crescendo, você tem que tirar aquela fruta do pé que tinha o potencial de virar uma árvore. Então, tudo na vida tem uma violência. A própria menstruação da mulher, que é todo mês, você não gerou o filho, você vai ficar com dor e vai ficar sangrando, porque seu corpo vai descamar e dói pra caramba, sabe? Você comer uma coisa estragada, pra você não morrer, seu corpo vai sofrer uma violência de ficar passando mal e vomitar e colocar aquilo pra fora. É um processo violento?
mas é melhor do que você morrer. Então, assim, querendo ou não, a violência, ela faz parte da vida, sabe? Ela faz parte da vida. E a gente vê isso nos animais também, né? Aquela coisa da maioria das aves, né? Principalmente ave de rapina, mas aves em geral, né? Eu tô vendo aqui porque eu tenho uma ararinha aqui de calcita, né? Que elas precisam afiar o bico e fica batendo e quebrando e dói, né? A mesma coisa, arrancar as unhas, afiar as unhas. As penas, gente, toda primavera, essas aves, as penas caem, elas mesmas arrancam, sabe? E dói, sai sangue, a pele delas fininha. De repente começa a sair uns canudos duros de queratina, espetando assim pra fora da pele delas e dói. Elas ficam puxando assim, bicando pra ajudar a tirar, porque incomoda, sabe? Quando é no topo da cabeça que elas não alcançam, elas ficam esfregando a cabeça assim, tudo quanto é coisa, pra ajudar a sair, mas porque aquele canudo vai sair, vai se abrir, tornar uma pena nova, porque é necessário. As renas, elas ficam batendo o chifre delas assim, sabe? Pra tirar a galhada velha, pra uma nova crescer embaixo daquele veludinho, que eles têm um veludo ali, né? Pra uma galhada maior e mais bonita crescer, porque se ficar aquela galhada pequena ali embaixo daquele veludo, aquele veludo não cabe. Então eles têm que ralar o veludo, tirar pra galhada crescer, senão inflama. Então, assim, todo o processo de crescimento exige da gente, tem por trás uma certa violência, uma feiura que dói, e exige da gente sacrifícios que doem, que machucam, e porque a gente precisa abrir mão de partes da gente, de hábitos, de coisas que nos serviram até uma certa altura da vida, e que às vezes eram até, de novo, protetores, nutridores, tinham algum papel ali, mas que chega num ponto da vida que, se a gente continuar insistindo com eles, na verdade eles fazem o oposto, eles se tornam âncoras, eles se tornam um veneno pra gente. Então eles não servem mais. E a gente precisa se livrar dessa parte nossa. E, de novo, dói. É muito o simbolismo da casa 8 no mapa astral. Então, são processos que doem, são processos doloridos, porque é uma mutilação emocional nossa. É dizer adeus a gente mesmo, partes nossas que foram importantes. E se colocar vulnerável, igual uma cobra que troca de pele, e a pele dela no início é bem fininha, bem frágil, e se colocar vulnerável para um mundo que é hostil, principalmente do ponto de vista emocional, quando a gente está lidando com psique, com coração, com uma pele emocional e psicológica ainda muito fina, muito fresca, sem saber o que está na nossa frente, mas faz parte do processo. E a gente não pode ir já com toda a guarda levantada, sabe? Querendo todo o controle, que é o que as pessoas querem. Isso não é cura, gente. Isso não é cura. E a gente sabe, né, que para fazer isso, esse processo de cura, de novo, a gente é um luto, porque a gente está morrendo, a gente perde parte da gente. A gente se perde da gente. Por quê? O agente antigo morreu, a gente está recriando um novo. Então é um luto, sim. Então a cura verdadeira é um processo que muitas vezes você vai ficar chorando por nada. Só que não é por nada, gente. É aquela coisa que está acumulada, é aquele luto que está lá. É aquilo que eu falei no vídeo passado, é você viver a tristeza. Você viver a tristeza e abraçar, porque você é a tristeza naquele momento, e não julgar. Então tem dias que você vai estar com o humor oscilando,
Tem dias que você vai estar triste, tem dias que você vai estar irritado, tem dias que você não vai querer nem levantar da cama. Tem dias que você não vai querer ver ninguém, porque você vai querer tirar quase todo mundo da sua vida, sabe? Porque você tá se transformando numa outra pessoa que não é mais aquela, porque essa nova pessoa que você tá se apresentando e se tornando, as pessoas que conviviam com você, muitas vezes elas não vão querer e não vão aceitar, porque elas não estão no mesmo ritmo que você. E aí, o que você vai fazer? Você vai voltar para padrões antigos? Muitas pessoas querem. E aí você fica naquela de, será que eu volto? Será que eu não volto? E aí, muito dessa comunidade holística, New Age, espiritualista, obviamente eles não vão anunciar trabalho de cura como, olha, você faz XYZ e aí você vai ficar com, de novo, né, sofrendo, com dor no coração, chorando, cansado. Tem dias que você não vai querer levantar da cama, tem dias que você vai estar desanimado, tem dias que você vai estar agressivo, tem dias que você não vai querer ver ninguém, você vai ficar antissocial. É óbvio que eles não vão... tem dias que você vai querer largar tudo, é óbvio que eles não vão anunciar assim. O que eles vão anunciar? O resultado, que é a paz de espírito. Você vai se tornar quem você veio ser, você vai se tornar aquela pessoa maravilhosa, aquela pessoa que está alinhada consigo mesmo. Gente, mas isso é lá na frente. Isso é lá na frente. E depois que você fez todo o trabalho, que você viveu toda a experiência. E eu tô frisando no você, porque o que acontece 90% das vezes é o que está acontecendo, e é uma coisa que eu chamo a atenção de muitas pessoas que vêm atrás de mim e que saem emburrada de consulta, às vezes nem de consulta, as pessoas às vezes só me perguntam uma coisa, nem marca consulta, eu sou tão legal que eu dou a resposta sem cobrar nada. E a pessoa sai emburrada, fala assim, não, mas não tem um cristal, um óleo? Eu falo, não, é trabalho interno, é trabalho pessoal. A pessoa sai emburrada, que é o que eu falo, a pessoa que é mandinga. Aí a pessoa começa a trabalhar, a gente já veio muita pessoa se consultar comigo e nunca mais voltou por causa disso, tá? Porque a pessoa ela vai ouvir mesmo, porque eu sou uma pessoa honesta, eu não vim aqui pra mentir. A pessoa vem, aí participa de um monte de cerimônia do cacau, de não sei o que lá da ayahuasca, de não sei o que lá do estudo, da disciplina do não sei o que lá, e comprou não sei quantos cristais, e faz não sei o que de não sei, das terapias do não sei quanto. E aí a pessoa, ela chega e ela tá cheia de buraco e cheia de vício espiritual. E aí eu falo, e a pessoa, não, porque eu estou numa jornada de cura. Eu falo, você não está numa jornada de cura. Você não está numa jornada de cura. 90% das pessoas, elas se apegam a essas coisas, elas estão apegadas em experiências de curas, elas estão coletando, igual colecionador mesmo, elas estão colecionando experiências de cura. Eu fui na cerimôniazinha do não sei o que, eu fui no encontro do não sei o que, eu fui no retiro do não sei o que, eu tive a experiência de não sei o que, eu recebi a carta do não sei o que lá psicografada, eu comprei o cristal que me faz sentir assim, assim, assado. Tá, mas o que você tá fazendo com isso? Não, porque eu fico me sentindo bem, então eu tô me sentindo curado. Se você não está se permitindo passar pelo fundo do poço, toda pessoa que realmente passou por uma experiência de cura e é honesta, gente, ela é honesta. E ela fala, eu fui pro fundo do poço, doeu, dói, tem dias que eu não tô afim, tem dias que eu não levanto. Ela não fica falando, não, gente, olha, é assim, porque aí, quando eu tô triste, eu pego a minha labradorita e eu medito. E eu fico, ai meu Deus, labradorita que me ajuda. Não. Não, ela não faz isso. Ela não faz isso.
Ela simplesmente fala, eu tô de saco cheio, eu vou experienciar o saco cheio e pronto, acabou. E dói pra caramba. E eu não quero ver ninguém e acabou. Toda pessoa que passou pela morte, pela ressurreição, ela é honesta. Ela é honesta, ela fala pra vocês, ó, doeu pra caramba. Doeu pra caramba. Eu entrei uma pessoa e eu saí outra. E eu sou outra. Eu perdi gente na minha vida. Eu perdi coisas na minha vida. Eu não sou mais a mesma pessoa. A metamorfose, ela é visível. Ela é visível. Tá? Então, assim... Mas por que que isso não é, de novo, anunciado? Porque não é bonito. Porque não é legal. Porque não é gratiluz. E aí, gente, por isso que eu fiquei emocionada. Porque me vem todos esses seres, de novo, essa coisa da sombra. Não caiam nisso. Não caiam. Vocês estão se auto-enganando. A gente não vai conseguir passar por esse portal com honestidade. E eu tô frisando isso em vários vídeos, né? A gente não vai conseguir. Tem muita tiragem que eu tô fazendo. E muita gente que faz tiragem com outras pessoas. Às vezes. E que sai, sei lá, 5 de copas, 8 de copas, julgamento. 5 de copas, 8 de copas, julgamento. E as pessoas ficam assim, mas eu não sei o que eu tenho que deixar pra trás. Eu já deixei pra trás, eu já desapeguei, eu já... Será que já mesmo, gente? Será que já mesmo? Será que já mesmo? A gente tem que toda hora, o tempo inteiro, tá olhando assim... Tem coisa querendo falar com a gente, eu tô sendo autêntico. Tem coisa querendo falar com a gente, tô sendo autêntico, tô abraçando, tô abraçando. Tô tendo compaixão comigo mesmo. É muito importante essa compaixão com a gente mesmo, gente. Nessa hora de renascimento. Sabe? Porque o que acontece é que a gente tem que o tempo inteiro... eu fico emocionada. A gente tem que o tempo inteiro desafiar a sociedade. Porque a nossa sociedade, ela é feita para que a gente se perca. Para que a gente se perca da gente mesmo. Então a gente tem que todo santo dia acordar com foco na cabeça. Eu vou desafiar qualquer coisa que me desafie a ser eu mesmo. Quando a gente acorda, a sociedade já desafia a gente, mandando a gente ligar o celular pra fazer isso, pra fazer aquilo. Cara, acorda e se conecta com você. Faz as coisas no seu tempo. Se alguma coisa começar a te tirar a paz, volta pro seu estado de paz. Luciana, mas é difícil porque eu tenho que pagar a conta, porque eu tenho que isso, porque arranja um jeito de fazer isso sem se matar. Eu falo, de novo, eu estou no mesmo barco. Que eu trabalho pra caramba, não sei o que, mas eu já falei pra vocês, gente, praticamente mais da metade do meu trabalho, mais de 70% do meu trabalho, ele é mais não remunerado do que remunerado. Eu trabalho, já falei, porque eu gosto. Meu trabalho não é nem trabalho, ele é missão. Os meus atendimentos remunerados são praticamente muito poucos comparado com o resto que eu faço. E esse ano eu tô sendo muito acionado porque eu tô numa missão. De verdade, pra fazer isso. Eu tô muito determinado pra fazer isso aqui mudar. E uma das coisas que eu tô trabalhando muito e tô me cansando é justamente pra ter mais conteúdo, pra ter mais tempo pra fazer coisa pra Instagram pra vocês. Porque tá sendo muito exigido esse acordão, gente. Muito exigido esse acordão. Mas não é um acordão de qualquer jeito a todo custo, tá? Tô vendo muita mensagem de gente colocando foto de explosão solar e falando ressonância Schumann e a luz entrando e não sei o que lá e alto astral. Gente, que lindo! Mas não adianta a gente ter uma expansão pra cima se a gente não tem uma expansão pra baixo. Não adianta. Não adianta. Senão todo mundo pira. E não é só isso. Se você não tem esse escopo, não vai entrar. Se você não tem um escopo para baixo, é aquilo que eu falei da lei do princípio hermético, né? Acima como abaixo. Se
você não tem, se você não tá expandindo pro fundo, pode querer entrar a luz que for pra cima, você não tem, as polaridades, gente, elas expandem assim, ó. Você tá querendo ir só pra cá, pra luz, não adianta, você só vai crescer isso aqui, se a sua sombra é só isso aqui, não adianta. Pode entrar a jorrada de luz que for, vai ser rebatida e desperdiçada, porque você não está trabalhando no outro extremo. Não adianta. Não adianta. Isso precisa entrar na cabeça da humanidade. A intolerância está aí por causa disso. Que todo mundo é lindo, maravilhoso, perfeito, da luz, e a sombra é só o outro que tem. Por quê? Porque eu não tenho, porque eu não enxergo, porque tá todo mundo raso pra caralho. Porque ninguém tá afim de expandir e acolher a própria sombra que dirá do outro. É a frase, gente, do Chaves. Ninguém tem paciência comigo. A começar eu mesmo. Eu não tenho paciência comigo mesmo. Aquelas pessoas que ficam, não, mas quando que isso vai acabar? Mas quando que eu vou melhorar? Eu tô cansado, eu tô não sei quantos anos trabalhando. É a vida, gente. Que bom que você tá não sei quantos anos. Tem coisa que a gente trabalha não sei quantas vidas. Anos é até pouco comparado com certos karmas que a gente tem que trabalhar. Que bom que é só anos que você tá lidando. De forma consciente. E o tanto de coisa que você tá lidando de forma inconsciente você não tá nem sabendo. Vocês estão entendendo, gente? Vamos ter um pouco de amor com a gente mesmo. E é aquilo que eu falo, acho que eu já falei isso em vídeo, né? Por que que quando a gente tem que largar a mão de ser extremamente lógico, tridimensional, e achar que a espiritualidade é só uma coisa mágica, vingar de um Leviosa? Porque quando a gente vê uma pessoa que quebrou o braço, quebrou uma perna, a gente fica assim, ah tá, vamos engessar, vamos esperar o tempo de melhorar, vamos colocar, depois se precisar fazer fisioterapia, a pessoa faz e pronto, acabou. A pessoa fica de repouso, leva atestado médico. A gente não fica, a pessoa quebrou o braço assim, melhora, melhora, anda, melhora, melhora. Igual um cachorro, Por que a gente não fica assim pro braço da pessoa? Porque a gente tem noção que aquilo precisa melhorar. Agora, quando o negócio é emocional, é um renascimento, um estresse mental, emocional, que é muito mais lento, muito mais traumático, muito mais puxado. De novo, tem coisa que a gente tá arrastando de vidas e vidas e até inconsciente. Por que a gente fica assim? Não é possível. Vamos, melhora. Vamos, anda. Vamos. Por quê? Por quê? Não tem diferença nenhuma. Por que a gente não consegue se respeitar nesse campo da vida? Se é tudo entrelaçado. Um é melhor que o outro? O físico é melhor que o outro? Vamos parar com isso. Se eu não estou bem hoje, eu preciso saber me respeitar. Eu preciso saber me respeitar. E ultimamente, gente, tá todo mundo exausto. Todo mundo que tá fazendo um trabalho sério, tá? Porque, de novo, tem gente que tá desacordada. Esses eu não falo com esses. Esses nem sabem que eu existo. Esses sabem, me odeiam. Curta e grossa. Porque é verdade. Tá? É porque eu atiço neles uma coisa que eles não gostam que seja atiçada. Mas quem realmente tá fazendo trabalho, tá acordando, tá isso, tá aquilo, gente, tá num cansaço que tá inexplicável. Luciano, eu ando tão cansado, eu tô com muito sono, eu tô muito cansado. Sabe por quê? Seu sistema precisa descansar. É o braço que precisa repousar e você não tá repousando. Porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso isso, eu preciso fazer aquilo. E é aquela coisa das prioridades. Você precisa o quê? Não, Lu, porque eu preciso malhar, eu preciso sair com os meus amigos, eu preciso isso, eu preciso fazer aquilo. Você precisa mesmo? Luciana, porque eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas contas. Beleza, você precisa trabalhar e pagar a conta. Isso é uma prioridade, você precisa comer. Mas e o resto todo? Você precisa mesmo? Você precisa mesmo?
todo santo fim de semana fazer isso, aquilo. Todo santo dia pegar pesado na academia do não sei o que, do não sei o que. Todo santo não sei o que lá, assistir a série de televisão com a frequência baixíssima. Não precisa, gente, vamos ser sinceros. Tem coisa que estamos priorizando e não estamos precisando. Tá? Você precisa se ouvir e ver o que está acontecendo. Chegando ao cúmulo de ouvir gente falando assim, não, porque aí eu preciso ir pra não sei aonde, preciso ir pro shopping. Essa semana mesmo eu ouvi uma pessoa me falar, porque eu preciso ir pro shopping pra comprar... Ai, que saco! Eu preciso ir pro shopping comprar presente de aniversário pra festa da fulana. Eu falei assim, como assim, ai, que saco, eu preciso ir pro shopping comprar... Não, porque eu preciso ir pra festa da fulana, não sei o que lá. Eu falei, como assim? Ah, não queria ir muito, não, mas porque vai ser um saco, então por que você vai? Sabe? A pessoa nem é mais amiga, tão amiga assim da outra. Que a pessoa tava me falando que ela não curte ela não curte as pessoas que vão na festa. Não tá mais na vibe delas. Ah, mas é porque eu gosto da fulana. Fulana ainda é minha amiga. Então só vai visitar a fulana depois. Você não precisa ir na festa da fulana. Ah, mas ela vai ficar chateada. Ela não vai ficar chateada. Se ela é realmente sua amiga, ela vai entender que você não conseguiu ir pra festa dela. Você não pôde. E aí depois você marca com ela. Tem um ponto também que você também não pode ficar tão narcisista, né? De, eu só vou se for ver a fulana. Não. Mas é o teu negócio. Você tá chegando num ponto que você tá se violentando desse tanto de, ai, que saco eu tenho pra... Não vai. Não vai. Se é tolerável, é aquilo que eu falo, gente, valores. Se você tá com energia, se é tolerável, beleza, vai. Mas se não tá, você tá sendo um martírio pra você, reveja suas prioridades, você tá sem energia. E de novo, se a fulana realmente é sua amiga, ela vai entender. Sabe? Então, gente, o recado dessa semana é esse. É esse. É a gente entender que cura verdadeira dói. Cura verdadeira dói. E o resto tudo é apego. O resto tudo é apego. E esse processo de morte e renascimento, ele ocorre o tempo todo de acordo com as nossas escolhas. Não adianta a gente ficar fragmentado ainda, se auto-enganando e pegando em experiências de cura, se a gente não se costura, tá? Se a gente não se costura. E é nos pequenos atos, a todo momento, o tempo todo, a gente tem que estar atento. E é difícil pra caramba. Não é fácil. Só que não existe receita pronta. Cada um é cada um, porque cada alma tem um dharma e cada alma funciona de um jeito. Cabe a você entender como que você funciona e quem diabos é você neste momento. Que daqui a pouco você vai mudar de novo. É entender que a mudança faz parte da vida. Não se apegar ao controle. Tá? Não se apegar ao controle. Aquilo que eu falo, tenta entender, principalmente... Ah, Luciana, eu tenho muito medo de uma coisa. Tenta entender por quê. O que aquele medo tá tentando te falar. Porque geralmente por trás de um medo tem uma medicina que quer te ensinar alguma coisa. Que às vezes ou você precisa, ou às vezes é um poder que tá escondido ali. Já falei, tem dificuldade de entender essas coisas? Entre em contato comigo. Tô aqui pra isso.
Eu trabalho pra isso, gente. Eu vim aqui pra isso, tá? Mas não se enganem com essas experiênciazinhas de cura falsa, tá? Tá muito complicado. E é por isso que muita gente tá caindo de novo nessa coisa do ego espiritual, por causa disso. Por causa disso. Momentos catárticos de dor são muito importantes. E é aquilo que eu falei no vídeo passado, acho que foi no vídeo passado, né? Ou em vários vídeos que vão se acumulando, não sei. Eles acontecem do nada, gente. Enquanto você fica conscientemente tentando, sabe? Eu preciso descobrir isso, eu preciso descobrir isso, eu preciso... Não vem nada, porque você está trabalhando a separatividade, está focando naquilo como um erro. Você não está se abraçando. A partir do momento que você aceita, abraça e processa, aquilo vai vir como um vulcão e fala assim, ó, é isso, vuxa, você fala, nossa, e aquilo cura. Tá? E tem muita coisa que o seu ego não vai gostar. Mas é entender que tá bom, é isso, eu entendi. Tá bom, eu entendi. Eu preciso, tá bom, eu entendi. Essa semana mesmo, vieram várias coisas pra mim de projeção astral, disso, daquilo, outro, que eu ainda preciso trabalhar em mim. Eu ficava assim, ai, que saco. Não acredito que ainda é isso, ai, que saco. Não acredito que é isso, ai, que saco. E eu rebatendo, sabe? E eu sei de tudo isso, mas eu ainda fico... Meu ego é bem chatinho, eu sou bem chatonilda, não é à toa que a minha guia espiritual deu o nome dela de chatonilda, porque pensa numa pessoa cabeça dura, sou eu. Que saco, ainda isso? Que saco, que saco, que saco. Eu tava embaralhando um dos decks aqui pra ler pra vocês e uma carta voou. A carta que voou é a carta exatamente do negócio que continua insistindo pra eu trabalhar. Eu fico, tá bom, já entendi. Posso gravar o vídeo para as outras pessoas? Já entendi que eu vou ter que fazer isso. Já estou resignada. Vou dar o meu máximo. Prometo que eu vou tentar. Aí no fundo da minha cabeça eu fico assim, até parece. Só que aí na hora que eu fico até parece, já vem a chibatada de não é até parece, você vai. Você não tem escolha, Luciana. Você veio aqui para isso. Você sabe disso. E eu ainda tenho as broncas no meu fundo falando assim, porque você sabe que... Se você tem conhecimento, porque tem muita gente que não sabe que não tem o conhecimento, mas se você tem conhecimento, você tem triplamente a responsabilidade de uma pessoa que não tem. Olha o peso. Então também não é fácil pra mim não, gente. Tá? Então não se enganem. Não se enganem. Tá? Porque é um trabalho constante. É um trabalho constante. Tá? Então... Falei tudo? Tá me vindo vários downloads aqui. Mas é desnecessário eu ficar falando essas coisas, porque já falei É porque tá me vindo vários exemplos de coisas que aconteceram durante a semana e tal, envolvendo até os gatos. Essa coisa de violência da natureza. Gente, o tanto de bicho que eles me trouxeram morto essa semana. Ah, que eu falei no começo do vídeo, né? O tribunal do crime que foi ontem aqui. Só tá um negócio. Não tem como eu brigar. É a natureza deles. Natureza. Sabe? Então essa coisa tem coisas que são violentas e o processo de cura é um deles. Porque a gente está dizendo adeus para partes nossas que dói. Que dói. É uma mutilação emocional, psíquica, psicológica. Está se desfazendo de pedaços nossos. Que, de novo, repito, no passado serviram de muita coisa pra gente. Mas chega num ponto que eles passam a ser âncoras. Que se fica muito tempo ali, se a gente... É a expressão em inglês, outgrow.
A gente cresce além daquele negócio. A gente sobrepassa, acho que é sobrepassa, enfim, ultrapassa isso. Gratidão, eu tô falando em várias outras línguas que não é português, tô inventando palavras. A gente ultrapassa aquele espaço, aquela energia, e aquilo ali fica para trás. E se a gente fica tentando, insistindo em se manter ali, naquela coisa ultrapassada, aquilo não serve mais pra gente. Então a gente precisa aprender a cortar os cordões energéticos. Corte de cordão energético não é só pra relação amorosa que não deu certo com o crush. Não. Com o ex-namorado, com o ex-marido, eu preciso cortar cordão energético. Não. Cortar cordão é com tudo. Até com partes da gente. Tudo que não serve mais, tudo que a gente ultrapassou a energia, que a gente evoluiu e o negócio ainda continua lá. Porque, de novo, serviu pra... Era um apoio que servia pra uma coisa. Você calçava a sua melicinha 34. Aí você foi crescendo. Você hoje calça uma mulherzona, um mulherão de 38, que calça 38. Você vai insistir em continuar calçando a melicinha 34? Seu pé vai ficar aleijado, querida. Você sabe disso, não vai caber dentro da melicinha 34. Ai, mas ela é tão bonitinha, ela tem cheirinho de chiclete, eu adoro. Tenta continuar andando na melissa 34. Você não consegue, seu pé sai sangrando, destruído. É a metáfora da vida. Tem coisas que a gente não pode mais se conformar, com as quais a gente não pode mais se conformar. Tá? Nosso espírito tá querendo expandir. E, de novo, a expansão é para os dois lados. Assim, enquanto a gente não abraçar o lado da profundidade, a gente não consegue abraçar o lado do espaço. Voar para o espaço. É isso. E a mesma coisa que eu falo do planeta Terra. Enquanto o ser humano não tiver interesse em ir para a profundidade do planeta Terra, e quando eu falo profundidade, não é só os mares, é entender como isso aqui funciona de forma profunda. Enquanto a gente não tiver integrado com isso aqui de forma profunda, a gente não consegue se integrar com o espaço de forma profunda. É a mesma coisa. Então a gente pode tentar lançar foguete para Marte, para não sei aonde, pro caralho a 4. Se a gente não conseguir se integrar para dentro, a gente não consegue se integrar para fora. Que a expansão, ela é bilateral. Tudo no universo é assim. Tudo acontece pros dois lados. É o Taurus, tá? Então é isso, gente. Tô ficando tonta já. Quando canaliza muito. Não quero fazer esse vídeo muito longo, não. Porque, né? Ainda tem a parte das cartas. Então, vamos tirar cartinhas. Primeiro, o cristal dessa semana. Já voou. Que lindo! Cristal que tem a ver com as manifestações. Quartzo trigônico. Eu tenho algum aqui na mesa? Não, porque na mesa só tem esfera. Meus trigônicos estão tudo ali em cima. Tá, eu vou achar. Ah, mas aqui, ó, eu tenho uma ametista... Como chama isso? Gente, ametista... Gente, esqueci o nome dessa ametista. Enfim, deixa eu mostrar aqui. Quartzo trigônico, a carta. Esqueci o nome dessa ametista, gente. É uma ametista especial. É... Ametista... Oh, meu Deus. Ametista...
Gente, nossa, tá com pelo de jatobá aqui. Ametista... Gente... Qual que é o nome dessa ametista? Eu esqueci. Não é celestial. Enfim, gente, se eu lembrar o nome eu coloco na legenda, tá? Porque o cérebro não tá funcionando. Tem nesse livro? Eu acho que não. Tô falando que tem nesse livro só pra ver se eu lembro o nome dela, tá? Eu acho... Ah, é ametista celestial, alguma coisa assim, gente. Não tô lembrando o nome, tá? Mas trigônicos são essas formações assim, ó. Tá vendo que fazem vários triangulinhos? Cadê? Deixa eu ver se eu acho um trigônico bem bonitinho aqui, que dá pra ver direito. Aqui, ó. Tá vendo que faz vários triangulinhos assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo que faz vários facetinhos, ó, que faz triângulozinhos? Isso são trigônicos, gente. São formações trigônicas. É porque no vídeo não pega direito. Aqui tá bem trigônico esse aqui, ó. Tá vendo? Faz uns triângulos, ó. Isso é trigônico, tá? Gente, a ametista... Eu tô com um celestial, mas não é o celestial, é a ametista... Putz! Nossa, tchau, ametista, não tô lembrando não. Pior é que eu fico assim, mas eu fico... Ah, eu fico encasquetada com o negócio. Vou ler pra vocês, tá? Quartzo trigônico, código da alma. E é verdade, né? Os trigônicos trabalham isso. Trigônicos mantêm os segredos do universo e expandem rapidamente a sua consciência das multidimensionalidades. Trigônicos são os códigos cósmicos da sua alma. Você é um espírito eterno numa jornada humana. Como um resultado disso, você pode sentir que a Terra não é o seu verdadeiro lar, mas lembrar que você está aqui para um propósito. Expanda a sua consciência, reestruturando os seus corpos físicos e sutis, crenças e realidades. Faça sua alma renascer de forma completa na Terra se você sente que você está alienado. A meditação trigger, gente, dá início, mas desencadeia. A meditação desencadeia o potencial completo da sua alma e do seu propósito. Reintegrando, quando você reintegra os fragmentos da sua alma, você traz a completude. Então é isso, de reintegração dos fragmentos. Tudo aquilo que eu tô falando, tá? Reconhecer a esse cristal, né, tem a ver com o reconhecimento do escopo da multidimensionalidade da sua própria alma. Mantenha-se honesto para atingir o sucesso. Eu falei que no começo desse vídeo a gente tinha que ser honesto. Essa coisa da honestidade é muito forte, gente. Tente ir além da realidade aparente e do karma. E abra mão dos conflitos. Renegocie contratos de alma. Cure traumas de alma. E a sua planta, o seu projeto, né, de vida etérico
Expurgue as toxinas dos seus corpos sutis e físico para baixar, fazer downloads de frequências espirituais, de altas frequências, de energias de alta frequência espiritual e integrar corpos de luz. A sua alma promove, a sua alma te dá tudo o que você necessita para o seu bem-estar. Ou seja, gente, tudo que você tem tá dentro de você mesmo. E é o que você, aliás, tudo que você precisa é o que você é. Então desenvolva o que você veio ser. Simples assim. Desenvolva o que você veio ser. E isso envolve luz e sombra, tá? Frequência extremamente alta. Os chakras que ela trabalha. O soma. Soma, gente, ele fica aqui, ó. Essa linha fica bem na linha da... onde a gente parte o cabelo, sabe? É isso. Tipo um meridiano. O chakra alta maior, que é um pouquinho acima da coroa. Estrela da alma, que é acima da alma, que é o que conecta a gente com... acima da coroa e do soma também, que é o que conecta a gente com o nosso eu superior. E portal estelar, que é acima do estrela da alma, que é o que conecta a gente com a nossa família estelar, tá vendo? São chakras que estão todos acima disso aqui, ó. Conectando a gente com o todo. É literalmente a gente sendo... é o nosso espírito mais puro, tá? Tendo contato com o nosso espírito mais puro pra trazer pra cá, ó. É ligado às eras de Aquário e Peixes. E o caminho que ele trabalha, o caminho de alma, é evolução para as dimensões mais altas, que é pra onde a gente tá indo, né? Não podia sair carta melhor pro portal siriano. Amei. Ai, gente, agora eu tô... ametista. Nossa, eu tô cismada com o nome dessa ametista. Enfim. Eu amo essa ametista. Livro Celta dos Mortos. Falando de morte e ressurreição. E veio tirar uma cartinha do livro Celta dos Mortos. O pilar da... ai, gente, net. Da rede. O pilar da rede prateada. Vou ler pra vocês sobre o que é essa carta. Nossa, minha garganta começou... Essa carta tem a ver com novas possibilidades surgindo, tá? Ótima carta para se tirar também no portal siriano, aliás, tá? Porque essa carta tem a ver com um ponto de virada. Repara que é bem quando eles estão virando o horizonte nessa ilustração. Porque esse livro, gente, ele tem a ver com... É tipo a jornada do herói, tá? Tem um pouco de Jazão e os Argonautas, mas versão celta, tá? Então, essa primeira parte do livro, que é só nessa segunda parte que eles falam das cartas, ó. Começa aqui do 1, só essa segunda parte que começa a falar das cartas. Até então, tudo, eles contam toda a mitologia, mas eu tenho um outro livro que conta de forma mais detalhada essa jornada do livro dos mortos celtas. Então você tem que ter lido o mito para entender direito, tá? Aqui eles só resumem palavras-chave das cartas. Por isso que eu lembro que essa parte fala um pouco do ponto de virada, porque as ilustrações são muito bem boladas. Então é como se fosse um ponto de virada na nossa vida. É essa passagem pelo portal. E é engraçado que aqui parece um portal, né? Ele passando pela rede. Então,
imaginação, criação, a vontade divina, ir com o fluxo, né? Deixar a mão, largar a mão do controle, cordão sagrado de proteção e paz, por causa dessa rede aqui, ajuda divina, calma depois da tempestade, e aprofundando o seu sentido de confiança, né? Tem muito a ver com essa coisa, essa passagem no livro, ele tem muito a ver com você indo pro seu verdadeiro destino. Por isso que essa coisa de, né? Me vem a palavra turning point, gente. É você virar mesmo, sabe? Virar, ir para um ponto de virada, mas que é um ponto de virada kármico, dármico, divinamente guiado e protegido, que tem muito a ver com o trigônico, que tem a ver com a manifestação da sua alma verdadeiramente na Terra, tá? Então vamos lá. Aí ele descreve um pouco a cena, né? Aqui um pilar gigante se levanta do mar com uma rede prateada de pendurada, né? Ela delimita, né, os limites de regiões, das regiões longínquas do outro mundo afora, onde Maldwin é o herói, tá, da história, by the way, onde Maldwin e os seus homens vão passar, né, vão passar do mundo normal pro mundo afora, digamos assim. Assim que eles passam por baixo dessa rede prateada, a sua companhia, né, o seu navio, passa a viver além dos reinos da realidade do dia a dia, da realidade mundana, comum. E os seus desafios se tornam menos árduos. Essa carta marca um ponto de virada, um início, depois de muita luta ou de desafios, onde você vê coisas melhores à sua frente. E aí tem uma coisa que ele faz para você perguntar, né? Que sinais que a vida está mostrando para você de confiança e de suporte você está recebendo, sabe? De novo, o que sua intuição está mostrando a respeito das coisas? E se vocês repararem a energia, né, do dia a dia, onde tinha um pilar que você não conseguia passar, a água é turbulenta e aí eles passam pela rede prateada, né? E a prata, gente, é um elemento que sempre me lembra as emoções, a gente trabalhar com as emoções. Como a gente lida com as emoções, é muito ligado à lua, com a intuição. Então, assim, como que você tá sabendo ler as suas emoções com a intuição? Que você consegue ir pra calmaria. Olha a água calma aqui, que é expansiva, tá? E inclusive tem uma parte aqui que fala assim, que esse ponto de virada é onde você ganha acesso a habilidades que vão fazer, habilidades que vão fazer a vida se tornar mais fácil para você, né? Habilidades que vão prover para você. A entrada nesse mundo não é assegurada, porque, de novo, depende de você. Depende de como você vai ler essa rede, vai enxergar essa rede. Essa coisa da intuição da lua que eu falei, da prata. Mas você terá o suficiente
Mas você terá o suficiente para conseguir chegar nesse ponto, tá? Até que você tenha firmeza para onde rumar. Então, assim, se você conseguir enxergar isso aqui e conseguir passar, né? Uma vez passado, você vai conseguir navegar para onde você quiser até encontrar a terra firme, tá? Graças aos dons que isso vai despertar em você. Gente, de novo, então é confiar nos seus instintos, ouvir sua intuição, senão você não vai enxergar essa rede para passar. Você vai ficar só batendo em pilastra e água batendo. Que é o que muita gente vai ficar fazendo, né? Gente, é um ponto de virada, tá? Mas, de novo, tem que ser honesto. É um momento onde a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Tá pedindo pra gente ser verdadeiro de alma, uma honestidade de alma, tá? Aquela coisa que eu falei do Anubis. A gente pesar nosso coração, ver as nossas virtudes ou voltar para os nossos vícios a cada momento, a cada dia, cada levantar, não é nem a cada levantar, sabe? Cada atitude que a gente tiver, cada escolha que a gente precisar fazer. Olha aqui o que saiu pra gente. Gente, esse deck tem mais de 200 cartas. Olha o que saiu pra gente. Confie em você mesmo. Confie em você mesmo. Você está sendo chamado para mostrar coragem e confiar no seu próprio julgamento. Muitas vozes na sua vida vão tentar fazer você duvidar das suas escolhas, mas apenas você mesmo compreende os seus genuínos desejos. Cada decisão que você toma é um reflexo da sua autoconfiança. Gente, é tudo aquilo que eu falei. Fazer assim, se vocês quiserem tirar um print com a minha unha horrorosa no meio do caminho. E é por isso que é importante, de novo, essa honestidade, tá? Porque essa coisa que eu falei, isso aqui, muitas vozes vão tentar fazer você duvidar das suas escolhas. Isso inclui, tá? Até ouvir suas sombras. Porque, de novo, muitas vezes as pessoas procuram ajuda nessas experiências de cura e tem um gaslight emocional, um gaslight espiritual que as pessoas falam, não, mas não é bem assim. Não, mas não é assim. Não, mas não é assado. Não, mas não fica assim. Não, mas não se sinta assim. Não, mas... Isso é péssimo, gente. Isso sem contar as pessoas que eu só falto ter brigas homéricas nessa comunidade, quando elas começam com aquelas teorias falsas da prosperidade, teorias falsas de abundância, quando tem coisa errada acontecendo na sua vida, ou quando você encontra pessoas esquisitas, fazendo coisas ruins na sua vida, e elas falam assim... mas você já parou para pensar que você é aquilo que você atrai? Então, se você está atraindo merda para sua vida, é porque você é merda. Se você está atraindo um louco psicopata para sua vida, é porque você é um louco psicopata. Tem algo dentro de você que é esse louco psicopata e que você precisa olhar. E eu falo, gente, muitas vezes, é o que mais aparece, inclusive, pra mim, né? Às vezes a pessoa fala, mas não é possível, tem um escrotão que aparecendo na minha vida, Luciana, mas eu já fiz tanto trabalho de sombra que isso, que aquilo outro. Às vezes, gente, não é você que é o escrotão e tá atraindo outro escrotão por ressonância. Não, sabe? Às vezes, pelo contrário, você tem uma luz que o escrotão precisa encontrar.
Então, ele se encontra, ele dá de frente com você no seu caminho para ver se ele finalmente aprende uma lição kármica. Só que outro negócio, quem é que vai saber distinguir se você está se encontrando com o escrotão pela luz ou pela sombra, porque você realmente é um escrotão que precisa aprender por ressonância? Só você, entendeu? Não é uma pessoa que vem com essas teorias furadas de prosperidade, de quem você atrai, quem você sabe. Então assim, gente, vamos ter, de novo que eu tô falando toda vez, vamos ter discernimento, tá? Vamos ter discernimento. De novo, ninguém entende você melhor do que você mesmo. Por isso que a minha sessão de mapa astral é demoradíssima e as pessoas riem, porque eu já começo falando, quem tem que entender você é você, não é o astrólogo. Você tem que sair daqui entendendo você. Como que você funciona. Quais são seus problemas, quais são seus vícios, quais são suas tendências, quais são seus dons. Por que você tende a fazer certas coisas, por que você tem que tomar cuidado. Como que você tende a agir. Como que se reflete no seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo... Da onde está vindo isso? Pra mim não interessa. O que vai interessar é pra você. Porque quando Plutão estiver retrógrado, quando Mercúrio estiver retrógrado, como que isso vai me influir? Não interessa. Se vai estar retrógrado, se não vai, se vai estar isso, não interessa. Você sabendo a sua energia fixa, você faz o que você quiser com ela. Se vai ter coisa que vai dificultar, por exemplo, que nem eu falo, eu tenho o pior posicionamento de Mercúrio do zodíaco, que é retrógrado em peixes, e na casa 3 ainda por cima. Então assim, quando o Mercúrio está difícil no astral, eu sei que pra mim vai ser 20, 30 vezes mais difícil. Então o que eu faço com isso? Ao invés de ficar dando piti, e ai meu Deus, o Mercúrio está retrógrado, não. Eu sei que pra mim vai ser 20, 30 vezes mais difícil, então eu tomo uma atitude a respeito disso. Eu não importo se o Mercúrio está retrógrado, se não está. Eu importo comigo. O que eu faço a respeito disso? Eu preservo a minha energia. Porque eu já sei que se ele estando bom ou não, já é difícil pra mim. Então se ele vai estar difícil no astral, pra mim vai estar 20, 30 vezes mais difícil. Então ao invés de ficar brigando e quebrando cabeça e chorando igual eu fazia antigamente, assim, cara, tá difícil pra todo mundo. Se pra mim sempre foi difícil, então pra mim vai estar 20, 30 vezes mais difícil. Então esquece, Luciana, abandona, deixa. Porque se tá difícil, pra mim vai estar uma merda. Não vai estar difícil, vai estar uma merda. Então pra que ficar morrendo? É assim, gente. Então não é pra ficar trabalhando com adivinhacionismo e previsibilidade pra eu controlar. Não. É pra eu me controlar. É pra eu saber contornar as situações à medida que elas vão se revelando para mim e não antecipando caralho algum. Desculpa os palavrões, mas é porque não dá. Porque quando se antecipa, você já vai pra vida exatamente igual eu falei que não é pra ir. De capacete, lança e escudo falando, tá bom. É que eu tava esperando já, assim, ó, essa proposta de emprego. É porque eu já tava esperando esse crush, essa mina. Não. Não é pra estar assim mais. Chega. É pra você estar sem nada, sem parafernália nenhuma, a não ser você mesmo. Equipado dos seus próprios dons. Aí quando vier alguma coisa, você vai dizer assim, ó, sim. E usa o que você tem na hora. É o que eu falei no vídeo passado. Se você fica com 20, 30, 40 bolinhas na mão, porque eu tô controlando isso, eu tô controlando aquilo, eu tô controlando aquilo outro. A hora que começa a vir coisa que você não tá preparado, que é o tempo inteiro, a vida inteira, porque é assim que a vida funciona, né? Ainda mais quando a vida resolve, vou jogar a pegadinha do malandro em você. Você consegue soltar o pipiri? Não, tá? Aí fica desesperado, fica chorando, dedo no e gritaria. Claro, quem mandou ser controlador? Acabou isso, gente, chega.
A gente tem que controlar é a gente mesmo e não a vida. Que é muito mais fácil a gente controlar a gente. Que a gente é uma coisa só. A vida não. A vida é uma caralhada de energia. De coisas. Estou bastante... É porque a lua tá em Escorpião hoje, gente. E ela... Não só isso, né? Ela tá fazendo... Ela está ali conjuntinha com o meu ascendente, com minha Palas Atena, com um monte de coisa. Então eu fico bem, pá, decisiva. Então tá complicado, né? Aí eu tô falando mesmo, o negócio tá... Que tá bem... Hoje eu tô bem Luciana Palestrinha. Atiça Luciana Palestrinha que há em mim. Que é difícil, tá, gente? É complicado. É complicado. Eu não aguento gente que quer controle. Chega, já deu. Já deu. Gente que é ansiosa, eu não tenho problema em lidar. Mas gente controladora, eu já tô começando a dar bronca. Que ansiedade é medo. Medo tudo bem, faz parte da vida. Controle é arrogância. Arrogância já passou a hora da gente... Já passou da hora da gente, né? É baixar um pouco a crista. É entender que a gente não controla nada. De novo, a não ser as nossas emoções, a gente mesmo. Não é nem as nossas emoções, as nossas reações. Nossa reatividade. Nossa experiência humana na Terra é uma experiência emocional. Se a gente não consegue entender e lidar com isso, a gente está falhando em todos os quesitos. Pode ser lindo, gostoso, milionário, não adianta. Se você não tem uma sabedoria emocional da vida, e é da vida, não é só de você, não é da vida. Se você não entende como a vida funciona emocionalmente, você está falhando como ser humano integral. Tá na hora da gente começar a ver isso, tá? Hoje eu tô pegando pesado, tô adorando esse escorpião. Aqui já virou. Ai, amei, por quê? Tinha que sair você, né? Amrun. Eu vou pegar pra ler pra vocês, tá? Porque a Amrun, gente, ela tem a ver com... Vocês vão ver que ela tem até umas cartinhas assim, que ela era tipo uma sacerdotisa / deusa, né? Uma deusa sacerdotisa. Que tinha a ver com saber... Ela era meio que uma leitora de oráculos. Então ela sabia do não sabido, digamos assim. Por isso tá escrito assim, the known unknown. Saber o não sabido. Ver o não visto. Olha a lua gigante aqui atrás dela. Então, de novo, saber ouvir o que ninguém está ouvindo. Ter acesso a esse desconhecido. Amrun. Ai, agora eu não lembro. Isso aqui é na... É meu deck que é ligado à energia de Yggdrasil, tá, gente? A árvore nórdica da vida. Que também me lembra muito essa coisa da jornada, dos mundos, da ascensão, enfim. Se eu não me engano... Amrun. Ai, porque esse deck, ele não é numerado, tá vendo? Não tem número, só tem a coisinha aqui. E se eu não me engano, esse símbolo é de...
Não, não é de Hel. Também não é de Niflheimer. Eu acho que esse símbolo é de Svartalfheimur. Vamos lá para Svartalfheimur. Não. Svartalfheimur é depois de Midgard. Porque é o reino dos... Svartalfheimur é o reino dos elfos negros, dos Dark Elves. Kédio. Não, gente, se vocês não me dão nem o nome dos reinos aqui, também fica difícil. Não, aqui é Midgard, então é depois desse. Se for o que eu tô achando, né? Ai, gente, que difícil. Svartalfheimur. É a carta número 1. Olha, parabéns, Luciana. Você tá com a memória boa. Tá. Melhor aqui, como que eu sei os nomes? Os nomes? Ai, gente, eu não sou normal, né? Ai, meu Deus, uma pergunta pra eu preencher o formulário, não sei. Mas eu sei que o reino dos elfos negros é Svartalfheimur. E que fica depois de Midgard. Na árvore de Yggdrasil. Pessoa doida, né? Gente, é assim minha vida. Cada um com seus talentos, né? Mas é óbvio que é. Isso aqui não parece símbolo... Mas lembra um pouco... Eu achei que era Niflheim, porque Niflheim é tipo... Ah, tá. Não vou ficar justificando aqui as minhas loucuras, não. Tá. Vamos lá. Amrun, né? É uma elfa negra que, como eu falei, né? Ela é a sacerdotisa, né? Que tem conhecimento nas runas, né? Nas runas lunares, que são relacionadas aos elfos negros, né? Aí fala que ela tem um culto que é seguido na Suécia, parará, tarará. As runas lunares são ilegíveis para a maioria. Um sistema de escritas similares ao alfabeto Futbar, mas escrito de uma forma que só poderia ser lido sob a luz da lua, ou seja, de acordo com a intuição. Gente, essa coisa da intuição tá sendo muito forte. Ouvir a intuição, tá? É uma escrita secreta que é feita propositalmente para se manter escondida e para conter mensagens ocultas. Algumas poderiam ser lidas em qualquer lua, né, sob qualquer luz de lua, mas é possível, mas era possível também de se fazer escritas de forma até mais secretas e discretas, que poderiam ser lidas apenas no mesmo dia, num único dia do ano, né? No mesmo dia do ano, de acordo com o calendário lunar que eles seguiam lá.
E aí tinha umas de novo, né? Que só poderiam ser lidas ou na lua cheia, ou na lua minguante, ou na lua crescente, ou na lua nova, enfim. Se Amerun está aparecendo, significa... indica que algo de grande significância está sendo escondido, ou foi escondido, da pessoa que está lendo, né? É advertido que você busque compreender, entender este algo que está sendo escondido de você. Seja por alguém, ou por algo que vocês conheceram no passado, mas se esqueceram. E agora se mostra possuir alguma significância. Então, de novo, gente, tem alguma coisa que tá escondida, que tá bem no fundo, que a intuição de vocês quer mostrar, tá? E que às vezes foi esquecida lá no fundo. E que me vem... tem a ver até com a leitura da semana passada. Que tá querendo falar com vocês. Ouça. Porque às vezes aconteceu, né? De vocês terem lidado com alguma tristeza, com algum desapontamento, com alguma coisa assim. Ou com algum desejo. Que essa coisa de confiar em você mesmo. Enfim. Alguma intuição que vocês esconderam, que vocês deixaram passar e que tá vindo. E que vai ser muito importante para esse portal siriano, tá? Para esse renascimento. Tem alguma coisa escondida que quer falar com vocês e que tem a ver com a sua essência. Tá me vendo que a essência de vocês está lá no fundo que quer falar. Deixa vir. O subconsciente está muito forte e é a sombra de vocês que vai se apresentar. É a sombra de vocês que está guardando isso. Ela é a maior guardiã de vocês. Por isso que a Nube está muito forte, tá? Essa coisa de abraçar a sombra, de deixar vir, de deixar falar mesmo, não ter medo. A essência de vocês está guardada lá no fundo, vocês nunca perderam. Mas vocês vão ter que olhar cara a cara a maior sombra, o maior desafio que guarda o maior desejo de vocês. É isso que tá me vindo. Por isso que é the known unknown. É o que vocês sempre souberam, mas que ficou tão escondido que se tornou insabível. Vocês deixaram tão escondido que foi esquecido. Parece que vocês não sabem. Vocês ficam assim, mas eu não sei o que eu quero, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei quem eu sou, você sabe. Só tá tão escondido que se tornou insabível. Mas no fundo você sabe. Confia em você. Porque o seu espírito tá manifestando pra vir. E a hora é agora, é o ponto de virada. Pra você ir pra alma mais. Pra águas mais calmas. Tá tudo confluindo pra acontecer. E lembra, não é qualquer elfo. Amrun é uma elfa negra. Elfa das sombras. E lembra que eu falei dessa coisa da lua, né? É uma runa lunar. Tem que ter a confluência certinha pra conseguir ler. Não é qualquer um que consegue ler e não é qualquer circunstância. Precisou do momento certo. Porque às vezes a pessoa vai falar, mas por que agora? Porque agora é o momento certo. Pra você conseguir ler e ouvir. Então vamos lá.
Energia da semana. Nossa, já virou. Viraram duas. Uma pra cima e outra pra... Não, tá. Viraram 3. Já saíram as 3 cartas da semana. Energia da semana. Cavaleiro de Paus. Não deixar nada para vocês, gente. E o que tá me vindo é nem só nada para vocês. Cavaleiro de Paus pra mim é muita coragem. Principalmente esse aqui, tá? É ir com tudo. É ir com tudo pra essa mudança. Passar por esse portal com tudo. É confiar em vocês e não parar. Mostrar para o que vocês vieram. Dar o recado pro mundo. É passar com tudo, com essa velocidade, essa energia destemida, tá? Olha a energia dessa carta, gente. É não olhar mais pra trás. Nossa, e eu tô muito tonta durante essa leitura. Tá muito forte a energia. Tá muito forte a frequência. Acabou meu chá. Energia pra ativar. Rainha de Copas. Intuição. Intuição, 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 intuição. Ouvir o que a sua intuição tá falando com você. E a rainha da empatia. Olha o golfinho aqui. Sempre falo que o golfinho conecta a gente com os sonhos, com o mundo dos sonhos. De novo, presta atenção nos sonhos de vocês. Presta atenção. Eu falei isso no vídeo passado, né? Que os sonhos de vocês estão sendo muito projeções astrais. Do que vocês foram, pra onde vocês querem ir, com quem vocês querem se encontrar, com quem vocês vão se encontrar. Então, prestem atenção. Os sonhos de vocês tá... Mas não só os sonhos, né? A intuição tá muito forte essa semana. A gente continua ouvindo. E ela também tem muita compaixão. Só que o que tá me vindo é compaixão principalmente com vocês mesmos. E com quem tá passando por movimentos semelhantes. E por quem também não tá passando. Enfim, gente, é ter muita compaixão com todo mundo nesse momento. Tá todo mundo muito doído. Tá me vindo agora. Tanto quem tá passando por mudanças, quanto quem não tá. Porque até quem tá na resistência tá doendo. Que tá sendo empurrado e não quer. Energia pra evitar. 8 de espadas. Continuar mentindo pra si mesmo. 8 de espadas é a carta dos medos e das ilusões. Da paranoia, que tá tudo na sua cabeça. Parar de mentir pra si mesmo, né, gente? Tirar a venda dos olhos. É ser honesto. Parar de acreditar no pior. Parar de achar que tá todo mundo contra você, tudo contra você. Ainda mais que todas essas espadas estão apontando pra esse cara. Parar de achar que você é uma vítima. De novo, essa coisa de se olhar com compaixão. E eu falo parar de achar que vai dar tudo errado, porque essa runa aqui tá invertida, né? Esqueci o nome dessa runa. Eu não lembro se é Elhas ou é Erhuas. Porque tem essas duas. Deixa eu olhar aqui. Porque é uma runa de proteção, tá? Só que ela tá de cabeça... Elhas. Porque é o viado, né? A rena. E lembra que eu falei da rena? Engraçado. Ela é ligada à rena, que é uma runa de proteção. E aqui, ela tá de cabeça pra baixo. Foi o que mais me chamou a atenção nessa carta. Foi Elhas. De cabeça pra baixo.
Essa coisa de não achar que você tá desprotegido, que tá tudo contra você, que você é vítima. Não, tá? Para com isso. Que é o contrário da Rainha de Copas. Olha ela aqui. Olha ela aqui em pé. Elhas. Tá? E ela tá no meio de... Se eu não me engano, é Othala que tá aqui no meio com ela. É Othala? Eu não sei se eles mudam os desenhos nesse deck. Eles mudam os desenhos pra fazer umas coisas mais estéticas. Não, é Dagas. Que o Othala é diferente. Que é o princípio da... Ai, gente. Dagas. Dagas não, Dagas, né? Dagas. É o princípio da clareza. Dagas tem a ver com... Lembra de day, né? Em inglês. É a luz, é a clareza das coisas. Então é a clareza da proteção. É um com o outro. E é engraçado que aqui você vê as mesmas runas, ó, na energia para evitar, só que o contrário. Aqui você tem Elhas de cabeça para baixo, que você acha que você tá sozinho, que você não tem proteção. E Dagas vazio, sem estar completo, né? Sem estar fechando assim. Porque você não tem clareza, tá tudo inebriado. Tem muita gente que tá nessa energia, gente, que tá perdido. Justamente porque não tem essa compaixão, porque não sabe quem é, e porque não tá abraçando a sua própria sombra. Não tá abraçando seus medos. As suas falhas. As runas estão muito fortes aqui hoje. E no fundo do deck a gente tem o 3 de espadas. Olha Dagas aqui de novo, gente. Só que aqui ele tá encarando Dagas. É a clareza de tudo aquilo que dói e que não te serve mais no fundo do deck. Ele tá encarando isso. Não dá mais pra eu viver assim. Não dá mais. Você percebendo tudo aquilo que te dói, que te machucou. Chega. E abraçando, e trabalhando e resolvendo. Não dá pra eu carregar mais isso comigo, isso precisa morrer. Gente, eu não escolho o deck à toa. Por isso que é essa compaixão que é pra ativar. De 78 cartas. De 78 cartas. Na maioria delas. Ah, foi por isso que eu falei Othala. Porque na primeira tem Othala. A mesma runa tá se repetindo o tempo inteiro. Que é a runa do acordar, da clareza. Que tá em praticamente o jogo inteiro. Mas na primeira a gente tem Othala aqui, ó. Othala. E aí aqui ela foi estilizada, né? Othala é a runa de Odin, né? Que é a runa do infinito. Que é tudo que você quiser tá ali pra você. Essa coisa da abundância, né? Desde que você esteja... É isso aqui, ó. Você tá protegido, desde que você esteja conectado com o espírito, esteja agindo de acordo com o seu poder e com o seu potencial espiritual, cavaleiro de paus. Desde que você esteja mostrando pro mundo isso, a força tá com você, o espírito tá com você, a abundância tá com você. Vai fundo. O infinito está com você. E você tem que ter clareza de todas essas... Olha a clareza aqui em Dagas toda hora, gente. As runas se repetindo em todas as cartas. Todas.
Impressionante. Impressionante. Agora que me veio, né? Engraçado eu ter escolhido muita coisa viking. Porque os vikings eram uns que não tinham medo dessa dureza, né? E cuja violência fazia parte da vivência deles, justamente porque o próprio ambiente que eles viviam era muito hostil para conseguir sobreviver. O que me chamou foi a energia de Yggdrasil mesmo, mas aí agora tá me vindo essa coisa do viking. Que eram tribos pequenas, gente, pequenas. Em lugares longínquos que eles dominavam o mundo por onde eles passavam. Que eles eram destemidos, eles não tinham medo. Eles não tinham nada a perder. E eles não se submetiam. Eles eram quem eles eram, mostravam por que eles eram e não se submetiam. A gente tem que ser assim. Tá? Eles acreditavam neles mesmos e ponto. É isso. De novo, gente. Isso aqui tá muito forte. Muito, muito forte no fundo do deck. É a clareza de tudo aquilo que dói. E incorporar ou trabalhar isso e dizer adeus pra sempre. A bandeira aqui, pedindo arrego. Dizer adeus. Se livrar disso, tá? De forma nua e crua, honesta com a gente. Não mais ficar se enganando. E fingindo. E máscaras. Sem vendar os olhos, gente. Porque isso vai ser exposto. Se já não tá sendo. Tá? Então é isso. Muito obrigada por assistirem a mais um vídeo do canal. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau.